Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aí mais uma quarta-feira de estudos aqui no nosso canal do YouTube, GER Sobradinho. Esse é o endereço, né, que quando a gente pede aí a todos os companheiros para divulgarem os seus amigos, não precisa de link, é só entrar no YouTube e digitar GER Sobradinho, automaticamente vai cair nesse canal de estudos toda quarta-feira às 20 horas, como está acontecendo agora. Tá aí o nosso telefone para que vocês possam estar utilizando, mandando os nomes, né? Principalmente para tratamento, aquelas pessoas que não podem participar presencialmente da nossa instituição, porque temos um trabalho presencial toda segunda-feira às 20 horas, no qual nós estamos realizando aqueles trabalhos de toda instituição presencialmente, né? Temos lá reunião pública, palestra, passes, tratamento, orações à distância, trabalho desobsessivo. Então fique à vontade, né, para quem puder participar, toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. E para aqueles que não puderem ou quiserem ampliar o campo de estudo, aqui, por esse canal, a fim de que possamos ampliar, né, juntos, participar desse estudo. Tá bom? Como de costume, nós vamos ler um trecho aqui do Evangelho, e, aliás, eu vou ler aqui o trechinho de uma lição de Emmanuel e vou tomar a liberdade de ler aqui no Novo Testamento, na Bíblia, a passagem completa para que a gente possa ter o entendimento do contexto de maneira mais ampla. Então nós vamos projetar aí para você e vamos tirar daqui a pouquinho. Mas uma só coisa é necessária, porque o nosso tema hoje de estudo é o necessário. Então nós pegamos lá em Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, uma só coisa é necessária. Mas a lição completa, e depois faremos a oração, é aquela passagem de Marta e Maria. Então, rapidamente nós vamos ler aqui. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher,
por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Convidamos a todos nesse momento a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e vamos rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para o nosso estudo de hoje, para esse momento, para entendermos o teu evangelho, a palavra amiga dos amigos espirituais e, melhor compreendendo, colocar em prática de alguma maneira os teus ensinamentos divinos, que sempre nos convida à reforma íntima, à conduta correta, à postura digna, os teus ensinamentos para melhor conduzir as nossas vidas. Essas bênçãos estenda a todos os lares que se conectam conosco nesse momento, principalmente lembrando dos grandes sofrimentos, de todos os lares em sofrimento, que passam nesse momento na condição de encarnados e desencarnados. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, nós então vamos dar aqui sequência ao nosso estudo. Nós lemos então a passagem por completo para que a gente possa compreender o sentido do comentário que Emmanuel vai fazer dessa passagem, onde ele selecionou o versículo, na realidade, a passagem, né, principal ali, 41 e 42, mas uma só coisa é necessária. Tem versões, gente, da Bíblia, do Novo Testamento, que essa linha, pode colocar aí, Mateus, essa linha separada por Emmanuel, mas uma só coisa é necessária, tem versão que é no versículo 41 e tem versão que é no versículo 42, tá? Se alguém for conferir, muitas das vezes, dependendo da versão, da tradução, você vai ver ele no versículo 41 ou 42. Bom? Muito bem. Emmanuel, então, começa o comentário da seguinte maneira: terás muitos negócios próximos ou remotos. A gente vai estar administrando na nossa vida, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te encerrará realidade com as quais nem sonhas de leve. Emmanuel já está nos dando um parâmetro de que muitas coisas nós somos envolvidos na vida. E vira e mexe a gente fala que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, porque a nossa vida é um cotidiano, é um movimento muito dinâmico. Mexemos com muitas coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Pensa aí se a vida da gente não é assim. Chegamos, inclusive, a falar que não temos tempo para isso ou para aquilo. Então, Emmanuel vai nos mostrar nessa lição direcionada, né, quando Jesus direcionou a Marta, a gente administrar isso. Porque não tem erro nessa dinâmica da vida. Faz parte do nosso cotidiano. Mas nós precisamos administrar. Precisamos selecionar. Por isso que ele fala para Marta que uma só coisa é necessária. E a conduta de Marta na sua escolha, ele fala, né?
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Jesus mostra para ela a importância da conduta da sua irmã, no qual ela precisa também fazer uma escolha e olhar o que é mais importante, o que é necessário naquele momento. Então, quando ele fala que a morte encerrará realidades com as quais nem sonhas de leve, é porque a vida vai nos cobrar detalhes. E a morte, no passar de um plano para o outro, haveremos, pela nossa consciência, de fazermos uma avaliação da nossa conduta, da nossa postura, das nossas escolhas. Prossegue Emmanuel, então, na lição. Administrarás interesses vários, ok? Porque a nossa vida é aquela dinâmica de estar mexendo com muita coisa ao mesmo tempo. Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos de serviço. Não tem como você focar da mesma maneira em todos os aspectos. De vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Por isso que a gente julga de maneira errônea que os grandes missionários, eles focaram nisso, eles não casaram, né? A gente fala muito isso, né? Que os grandes vultos, muitas das vezes, alguns deles, não tiveram matrimônio. Também, ele não teve matrimônio, não casou, não teve filho, não tinha família para ele se preocupar. Quem somos nós de colocarmos isso como avaliação desses grandes missionários que tiveram tantos problemas? Mas eles escolheram a melhor parte. Eles não foram excluídos da sociedade, mas dentro de toda essa circunstância, eles fizeram uma escolha, como Maria em relação a Marta. Então a espiritualidade na lição de Emmanuel não fala para excluirmos da sociedade, da vida, mas que devemos ter o nosso foco. Porque senão, esses pormenores, como ele fala aqui, prejudicam o campo de ação de todos os missionários da elevação que buscam o equilíbrio superior. Prossegue Emmanuel ainda. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Porque a nossa visão, gente, ela é ampla, mas sem o compromisso do foco, dos objetivos que temos que atingir, fazendo preferências, fazendo escolhas, muitas das vezes, de nosso interesse, achando que o poder em suas mãos, o poder da riqueza, o recurso da riqueza monetária, como se ela fosse exclusiva. Tanto que nós falamos assim, um grande empresário, se ele somente cumprir com seu compromisso junto aos seus empregados, aos seus funcionários, ele está fazendo algo muito importante. É verdade. Não é?
desleal esse raciocínio. Mas e o a mais? E o algo a mais? Aliás, nós temos um estudo com esse título. E o algo a mais? Quantos não fazem também? Como obrigação ali da sua função empregatícia. Então, a gente precisa fazer as escolhas corretas, entendendo que tudo é um empréstimo divino. A própria espiritualidade fala no Evangelho, né, segundo o Espiritismo e tantas lições, que nós não somos dono nem do nosso corpo físico. Tudo é empréstimo divino. Porque nós temos que, envolvidos nessas circunstâncias de várias ações ao mesmo tempo, e não devemos nos isolarmos da sociedade, mas que devemos ter as escolhas certas, buscando os objetivos superiores, cumprindo as nossas funções, mas indo além, para que faça sentido a presente encarnação. Porque muitos fazem o que todo mundo faz. Mas a lição nos ensina a fazer a escolha necessária, precisa, para aquele momento, para aquela função, ao longo da nossa vida. Por isso que ele no final fala, podemos fazer discursos maravilhosos, mas nós temos que pensar no objetivo e nas consequências de nossas palavras, porque toda ela está envolta do campo vibratório, da energia, do pensamento. E como nós sabemos, tudo que se projeta além tem a tendência de materializar, atingir algo. Então nós temos que ter responsabilidade nesse campo. Continua ele na seguinte maneira: organizarás grande movimento em derredor dos teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles, para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Porque quantos de nós na face da terra, meus irmãos, estamos fazendo, dando sequência ao movimento da vida? Por isso que ele fala, organizarás, né? Terás função, atividades, grande movimento ao redor de todos nós. Agora, se nós não construirmos algo de fundamental, de importante, como ele fala aqui, para o bem legítimo, nós vamos estar cansados, exaustos, sem objetivo superior. Sem o objetivo superior. Então, estou cansado, eu faço tanto, mas é um bem verdadeiro e legítimo? Porque cumprir aquelas funções, gente, toda a nossa sociedade, de alguma maneira, faz, realiza. Mas aquilo legítimo que ele fala, de essencial, de fato nós fazemos? Algum objetivo superior, algum sentido espiritual que faça com que cresçamos espiritualmente ou auxiliemos verdadeiramente aquele ao nosso redor? Então não basta esse movimento dinâmico que a vida já desenvolve. Todos nós que estamos em atividade, estamos nessa pegada. Mas é preciso ver quais as escolhas que Jesus convida a Marta a fazer, que nós realmente estamos fazendo. Emmanuel vai à frente e fala: experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante,
no aprimoramento da luta. Sempre, né? A espiritualidade fala do aprimoramento, da mudança, da reforma. No aprimoramento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Olha só, experimentarás muitas dores. Importante para o nosso processo, progresso, caminhar. Se não permaneceres vigilantes no aprimoramento na luta, se essas dores, se esse sofrimento não nos fizer a reforma necessária, todo esse esforço, ele será inútil. De novo, nossas existências são repetições de situações que nós já vivenciamos, mas que não fizemos escolhas adequadas. Não fizemos escolhas precisas. Então, nós muitas das vezes estamos achando que estamos ficando livre dos processos de dor, provações, expiações, sofrimentos que estamos passando. Mas será que temos agido dentro desses preceitos espirituais? Ou todo esse caminhar nosso tem sido em vão? Não tem oferecido crescimento interior, renovação íntima, que tanto a espiritualidade insiste em várias lições como essa, pedindo para que, diante de todo esse contexto, façamos escolhas corretas, façamos escolhas da melhor parte, porque aí ninguém vai nos tirar, como ele falou de Maria, porque isso vai ficar instituído, gravado em nosso campo íntimo, onde, através do tempo, nós vamos exteriorizar isso de maneira natural, algo que faça parte de nós, que brota de nós, como um processo natural. Hoje nós temos um esforço muito grande, porque a mudança exige esforços exaustivos. Mas quando instituirmos como uma norma natural da nossa vida, isso vai fazer parte. Olha o que Emmanuel continua falando. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Não estamos sendo úteis muitas das vezes. É isso que ele está colocando aqui. Aí ele prossegue. Uma só coisa é necessária. Olha quanta coisa supérflua nós utilizamos achando que é essencial. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Mas, se não tiver essa escolha, vai ser inútil. Não vai te trazer renovação. Não eleva do patamar que ela se encontra. Olha o que Emmanuel fala de Marta. Cooperadora, dedicada e ativa. Quantos de nós não somos dedicados, ativos, mas que nós não produzimos dentro da escolha certa, dentro daquilo que é necessário e importante? E a grande sabedoria, ao nosso ponto de vista, é não excluirmos da sociedade. Quando estudamos esses grandes vultos que passaram pela Terra, quantos e quantos que nem conhecidos foram
em destaque como tantos outros, mas que realizaram suas funções. Cadê? Onde eles estão? Cadê os escritos, suas histórias, suas biografias? Não tem, porque eles estão no meio da sociedade. Não são percebidos como alguns que vieram como importantes foram para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, para entendermos que é possível, neste mundo de sofrimento, de prova e expiação, é possível sairmos vencedores. Mas quantos espíritos não estão ao nosso lado, de grandeza espiritual, que nós não percebemos, mas que estão realizando suas tarefas? Sempre foi assim. Conhecemos alguns que se destacaram, fazendo parte de um programa divino, sobre a égide de Jesus, para que sirva de exemplo, para nos mostrar que é possível. Mas quantos e quantos? Outro dia fazíamos uma conversa entre amigos e estudávamos lá o próprio Chico Xavier. Aqueles grandes pioneiros, grandes espíritos de alta envergadura espiritual que estiveram do seu lado, dando-lhe apoio, mas que hoje não se sabe da história deles. Destacamos só o Chico como um exemplo extraordinário para nossas vidas. Mas quem deu apoio a ele? Quem é que lhe deu condição para que ele exercesse o trabalho tão importante? Fala-se muito lá do primeiro trabalho governamental que ele tinha, do serviço público que ele exerceu, na Fazenda Modelo, como escriturário público. E ali ele teve o apoio da família tão importante que lhe deu guarida, família do Rômulo Joviano, aquela família Joviano que lhe deu o primeiro quartinho, o primeiro ambiente, o primeiro local para que ele escrevesse. Inclusive, num desses quartos, ele psicografou lá o livro Paulo Estevão. Cadê a história desses companheiros? O que eles faziam? Dono da fazenda. Então, esses grandes vultos passam despercebidos, mas que exerceram suas funções pela escolha certa e necessária que eles realizaram. É isso. Não se excluíram da sociedade, exerceram suas funções, mas realizaram o mais importante. Hoje, são espíritos de grande envergadura espiritual, que viemos a conhecer há pouco tempo. Um deles é o próprio Ney Lúcio, pela psicografia que o conhecemos como Ney Lúcio. Então, meus irmãos, sempre aconteceu, sempre foi assim e sempre vai acontecer. Então, nós devemos seguir esse modelo, fazendo escolhas corretas dentro da nossa sociedade, sem querer comparar com esses grandes vultos. Mas todos nós, sem exceção, podemos ouvir esse convite de Jesus feito a Marta, para que entendamos e deslumbremos uma só coisa necessária. E Emmanuel vai finalizando. Jesus desejava dizer que, quando ele fala da escolha necessária, que uma só coisa era necessária, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós, guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. É o comportamento íntimo. Jesus desejava dizer que
acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Olha só. Avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. O nosso programa reencarnatório. A lei funciona naturalmente. E ela nos convida naturalmente nos afazeres do dia a dia. Nessa dinâmica da vida. Corrida. De muitos afazeres. Mas olha o que Emmanuel coloca. Acima de tudo, era o que Jesus quis dizer para Marta. Acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos, uma atitude adequada. É campo íntimo, é mudança, é campo vibratório. Diante de todo ensinamento divino de Deus, o nosso Pai, trazido por Jesus, nosso amado Mestre. E ele finaliza: realizado esse necessário, assim, realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa se ajustarão. Olha só que espetáculo, como a vida é maravilhosa. Realizado essa escolha, esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa se ajustarão aos nossos olhos, no lugar que lhe é próprio. A vida vai, esse cotidiano, vai se ajustar nos acontecimentos naturais. E sem essa posição, sem essa postura, sem essa escolha espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Porque aí, meus irmãos, vamos passar pela vida, pelos acontecimentos cotidianos, fazer o que todo mundo faz, termos boa vontade, cooperação, dedicação ativa, como Marta era. Mas tudo ficará em vão. Porque o mais importante é guardar dentro de nós a atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Olha só que espetáculo. Temos que viver a lei divina dentro de nós. Quando Emmanuel coloca dessa maneira, nós não precisamos de destaque social, aparecer para a mídia, para a sociedade, aquilo que somos, porque é íntimo, não tem como exteriorizar isso, porque é campo íntimo. Por isso que é impossível, nem nos cabe, mas é impossível avaliarmos alguém, julgarmos alguém, porque é de foro íntimo. Campo vibracional. Para que isso tudo, gente, não seja em vão. Ele fala, é muito difícil qualquer pessoa, alguém, agir com proveito. Essa é a diferença. Observamos que essa lição de Emmanuel, ela é detalhe. Ela vem detalhar essa lição de Jesus em relação ao ensinamento para Marta. Olha só. Pegamos uma cooperação de Allan Kardec para esse entendimento dessa passagem de Jesus. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte:
novas necessidades. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Esse movimento dinâmico, a gente cria, às vezes, desnecessário. Há muitos desenganos aí. Se poupa nesta vida aquele que sabe de restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessita, tem esse o mais rico. Sabedoria na escolha do necessário. Saibamos conviver com sabedoria, sendo útil a todo momento, a todo instante. Essa questão está lá no Livro dos Espíritos. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Porque faz a escolha certa, certeira. Faz a melhor escolha. E para concluir, pegamos uma lição lá do livro Pensamento e Vida, no capítulo que fala de hábitos. Todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Tem um hábito cristalizar determinados tipos de pensamentos e achamos que é comum, automático. E em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade, o que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Nos afastamos da simplicidade. Olha o sinal que ele dá para nós. Tudo é muito simples. Essa escolha, porque, gente, é íntimo. Você não vai projetar, você não vai exteriorizar conduta, postura, campo interior, mas em tudo que fizermos, podemos ser úteis, podemos contribuir com o próximo e fazer essa escolha íntima de comportamento vibratório em conexão com o plano maior da vida. Sutil, é um detalhe, mas ele fala que quando nos afastamos dessa simplicidade tão importante e de uma vibração amorosa, é por isso que nós vemos aquelas pessoas, muitas das vezes, têm muito conhecimento, não é? Com limitações, mas que têm um coração, uma vibração extraordinária. Muitas das vezes estão fazendo muito mais do que nós. Que estudamos, que lemos, que nos formamos aí, várias literaturas, em vários cursos, mas e o campo vibratório? E as escolhas certeiras que deveríamos estar fazendo? E o que eu acho mais bacana nisso tudo é que Emmanuel coloca que não precisamos nos excluir da sociedade, daquilo que gostamos, daquilo que fazemos, da convivência que nós temos hoje. Nós precisamos sim escolher o necessário, o mais importante, o essencial. E se temos dúvida do que é, ele tem que estar em consonância com os ensinamentos divinos, associado ao nosso campo de consciência. Quando a nossa consciência concorda, não nos acusa, aí sim temos um sinal, como ele fala aqui, dentro da simplicidade, estamos no caminho correto. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine, nos proteja e nos auxilie sempre a buscarmos nessas lições o que necessitamos para ajustar a nossa caminhada. Muitas das vezes nós estamos caminhando, mas precisamos desses ajustes para que possamos nos enquadrar junto aos grandes espíritos que estão sempre ao nosso lado, aguardando
a escolha necessária, a escolha correta, assim como Jesus orientou a Marta. Um abraço carinhoso a todos. Nós agora vamos nos preparar para a nossa oração em favor de nossos irmãos que mandaram os nomes para o tratamento dessa semana. Amado Mestre Jesus, divino amigo, Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, de todas as mães, de todos os lares, de todos os sofredores, que nos dirigimos, Senhor, nesse momento, os nomes encaminhados, e todos aqueles que têm passado por tanto sofrimento. Quando olhamos as reportagens da vida, pelos vários canais de comunicação, temos visto tanto, mas tanto sofrimento. Tantas pessoas desencarnando, deixando desamparadas dentro da convivência física, material, consanguínea, mas que sabemos, Senhor, que não é em vão, que jamais estarão sozinhas, desamparadas dentro da visão espiritual, porque entendemos que é necessário passar pelas provações que todos nós passamos, cada um dentro da sua realidade. Mas, Senhor, Mãe querida, que o seu manto de amor, que o amor vibratório e energético de Deus nosso Pai, de Jesus nosso amado Mestre, traga o conforto para todos que têm sofrido tanto, para todos os nossos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento, para que fortalecidos possam enfrentar todos nós as vicissitudes da vida tão importante para o nosso crescimento espiritual. Que a tua luz, que o teu amor, que a tua proteção possa envolver a todos nós, trazendo-nos o lenitivo que necessitamos tanto. Que o amor de Mãe Maria Santíssima, amor tão sagrado, possa atingir todos os corações daqueles que mais sofrem. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos, agora nós vamos mostrar aí o trabalho social que a gente realiza. Sempre no final nós mostramos para vocês a distribuição da cesta básica. A gente sempre coloca para vocês. A gente sempre passa, né, gente? Para ficar, se você quiser rever a aula, ela vai ficar gravada no YouTube. Aí você pode ver com detalhes aí os itens que compõem a cesta básica, o nosso enxoval também. Nós temos as mães grávidas que nos buscam para auxílio, elas recebem orientações, aulas. Essas aulas estão sendo feitas toda segunda-feira, às 14 horas, lá na nossa sede, aqui na quadra 4, para especial número 3. Durante o dia, no Educandário Eurico Passanufo, onde funciona o Grupo Espírita Regeneração, coordenado aí pela Aninha. Então, toda segunda-feira, às 14 horas, quem tiver mães carentes pode encaminhar para que possam ser atendidas toda segunda às 14 horas. E aqui são os itens que elas recebem, muitas vezes ajuda a confeccionar e ganham, né, esse enxoval. E aqui estão os dados para você contribuir financeiramente, não só ajudando com os itens que a gente colocou aí, mas financeiramente você pode estar contribuindo conosco. E assim que é possível, a gente vai fazendo a cesta básica, o enxoval, e vai distribuindo. E estamos com a nova sede do posto de assistência. Esses aí são os dados para doação, para que a gente possa estar melhorando o nosso ambiente, adequando lá sempre o nosso ambiente para receber e acolher as mães e as crianças e os filhos no trabalho social. Aqui é justificativa de todo esse trabalho, que a gente precisa quitar o lote, nós não conseguimos ainda. Precisamos quitar o lote e fazer uma melhoria lá básica para a gente realizar nosso trabalho. Tá bom? Então, meus queridos, é isso que tínhamos para mostrar. E próxima quarta-feira vamos estar aqui com mais um estudo. Então, não esqueça de curtir o nosso vídeo, né? De dar um joinha lá, de divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos que você participa, no Instagram. Tudo é importante, que é uma maneira que nós temos de divulgar todo o nosso trabalho, ter uma visualização maior, atingindo o máximo de pessoas, tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a próxima quarta-feira. Tchau a todos.